Desde os tempos antigos, as pessoas sentiram esse conflito interno, o impulso de fazer o certo versus o puxão de fazer o que parece bom, a voz da consciência duelando com o desejo selvagem. Algumas culturas chamaram isso de luta entre o anjo e o demônio nos seus ombros. Outros sussurraram sobre um gênio interno, uma força que tenta ou atormenta, invisível, mas impossível de negar. Os gregos falaram de timos e logos, paixão e razão, em constante desacordo. Cristãos medievais desenharam esboços de santos lutando com demônios agachados em suas almas. Na tradição islâmica, o nafs, o eu, era descrito como camadas, algumas puras, outras traiçoeiras, todas lutando pelo domínio. A ciência moderna dá novos nomes, mas a luta não é menos feroz, menos pessoal, menos exaustiva. Décadas de psicologia mostraram que a consciência humana não é uma história única e contínua, é mais como uma casa dividida, uma equipe com jogadores competindo que nunca concordaram com o plano de jogo. A primeira pista veio com a descoberta da teoria do processo dual na ciência cognitiva. Psicólogos perceberam que nossas mentes são movidas por dois motores radicalmente diferentes. O primeiro é rápido, intuitivo, emocional, rápido para reagir, sempre escaneando por prazer ou dor, o mestre do impulso. Pense nele como seu eu instintivo, como um cavalo selvagem, ele foge sem aviso, impulsionado por fios antigos projetados para mantê-lo vivo em um mundo de predadores e escassez. O segundo é lento, racional, deliberado. Ele verifica fatos, pesa riscos, define metas e luta por disciplina. Este é seu eu pensante, o cavaleiro cauteloso, lutando para guiar o cavalo galopante, armado com lógica, mas exausto pelo esforço. Todo dia, essas duas forças colidem em decisões comuns. Você promete começar um novo hábito, exercício, estudo, coragem, mas uma onda de desejo te puxa para o lado antes mesmo de calçar os tênis. Você promete paciência em uma conversa tensa, mas explode de raiva antes que a lógica consiga alcançar, palavras que saem e você vai se arrepender por dias. Você quer ser corajoso, criativo, original, mas de repente congela, preso pelo medo do fracasso, dúvida ou padrões antigos que parecem impossíveis de quebrar. É tentador pensar que você é fraco, ou quebrado, ou que simplesmente não tem força de vontade. Mas a verdade é mais rica e mais estranha. Você não é uma voz. Você é um conselho, um coral, às vezes um tribunal onde argumentos acontecem atrás do seu sorriso. E na maioria das vezes, você nem percebe que o julgamento está acontecendo. Vamos mais fundo, porque isso não é folclore, é neurociência. Quando você luta com um impulso, comer o lanche proibido, responder com raiva, procrastinar mais uma hora, seu cérebro acende em duas regiões distintas, cada uma puxando em direções opostas. A primeira é o córtex cingulado anterior, um aglomerado de neurônios no centro do cérebro. Ele monitora o conflito interno, acende como um sistema de alarme no momento em que dois impulsos colidem. Pesquisadores chamam isso de monitor de conflito, não toma partido, mas grita quando a guerra começa. A segunda é o córtex pré-frontal, seu centro de comando racional, lutando para exercer controle, para superar o impulso e redirecionar suas ações para metas de longo prazo. E isso é mais do que metáfora. Imagens de ressonância magnética funcional capturam dois padrões neurais distintos antes mesmo de falarmos ou agirmos. As linhas de batalha são reais, construídas na anatomia do seu cérebro, gravadas na disparada de sinapses. Mas aqui está a virada. Essas duas personalidades não são parceiras iguais. O eu instintivo é mais antigo, enterrado profundamente no núcleo evolutivo do cérebro, projetado para mantê-lo vivo quando a sobrevivência significava decisões em frações de segundo. Fugir do predador, agarrar comida, fugir do perigo. É rápido, poderoso e não se importa com seu plano de 5 anos. O eu racional é mais novo, mais lento, nascido da aposta evolutiva de que uma mente reflexiva e planejadora poderia superar a emoção bruta e o reflexo bruto. Na maioria dos dias, você não percebe a luta. O cavalo selvagem corre livre ou o cavaleiro racional aperta as rédeas o suficiente para mantê-lo movendo-se em uma direção socialmente aceitável. Mas em momentos de estresse, tentação ou grandes decisões, o ruído aumenta.
A batalha não é um zumbido de fundo, ela se torna seu mundo inteiro, colorindo pensamentos, moldando emoções, fazendo você se sentir, às vezes, como duas pessoas diferentes presas em uma só, cada uma convencida de que é o verdadeiro você. Existem momentos, raros mas inesquecíveis, em que a divisão se torna inegável. Um avanço criativo surge inesperado, como um presente do nada, um pensamento que você jura não foi seu, mas parece mais verdadeiro do que qualquer coisa que você tenha construído conscientemente. Ou uma crítica severa surge, dura e súbita, destruindo sua confiança com palavras que você nunca toleraria de um amigo, palavras tão cruéis que se pergunta de onde vieram. Alguns chamam isso de voz do crítico interno, outros do guardião interno, do eu sombra, do sabotador. Cada um tem sua própria história, seu próprio tom e sua própria agenda. Você não vive uma vida, mas uma colaboração e, às vezes, uma rebelião total, um golpe orquestrado por partes de si mesmo que você nem sabia que existiam. Psicólogos estudando trauma e cura tropeçaram em algo extraordinário. As pessoas não têm apenas pensamentos conflitantes, têm subpersonalidades inteiras, cada uma com memórias, sentimentos e motivações distintas. A terapia de sistemas familiares internos, desenvolvida nos anos 80, mapeou essas partes internas. Há a criança interior, congelada na idade de uma ferida passada. Há o perfeccionista, convencido de que um erro trará desastre. Há o rebelde que sabota todos os planos por medo de sucesso ou medo de provar o crítico certo. Estas não são desordens, são a arquitetura de uma mente complexa, fragmentos que se separaram para sobreviver experiências difíceis, depois permanecem, sussurrando conselhos ou gritando avisos. Esse conflito interno não é um defeito, é o mecanismo do crescimento. Sem a dupla atração, impulso e resistência, desejo e disciplina, você nunca mudaria, nunca questionaria, nunca se adaptaria. Suas melhores ideias surgem da tensão criativa. Seus maiores riscos são pesados pela cautela. O fato de se sentir dividido é evidência de que ambos os lados estão vivos e vitais. O eu instintivo o mantém humano, emocional, espontâneo, conectado ao corpo e aos desejos. O eu racional o mantém funcional, responsável, voltado para o futuro, capaz de adiar gratificação por algo maior. O problema não é a dualidade. O problema é quando um lado domina tanto que o outro se enfraquece, ou quando a batalha se torna tão alta que você não consegue pensar. Pense as histórias que as pessoas contam quando finalmente se libertam do vício, ou de relacionamentos tóxicos, ou de padrões autodestrutivos. Elas não descrevem um momento único de força de vontade. Descrevem uma mudança no diálogo interno, um dia em que o eu racional finalmente ficou autossuficiente para desafiar a narrativa do eu instintivo. Ou quando o eu instintivo, exausto e ferido, finalmente sussurrou: "Eu não consigo mais." E o eu racional, em vez de culpá-lo, disse: "Eu sei, deixe-me ajudar." A cura não é matar um lado, é negociar, integrar, aprender a deixar ambas as vozes falarem sem deixar nenhuma assumir o controle total. Pense agora, quando foi a última vez que sentiu verdadeiramente a divisão? Um momento em que você ficou na beira da escolha, uma parte gritando vai e outra sussurrando espera. Talvez tenha sido uma conversa arriscada que quase começou, um emprego que quase largou, uma pessoa que quase a enfrentou. Pare ali. Que vozes você ouviu? Quem venceu dessa vez? E o que você perdeu ou ganhou por causa daquela vitória interior? Mais importante, em qual voz você confiou e por quê? Foi medo disfarçado de cautela ou coragem disfarçada de imprudência? As histórias antigas estavam certas pela metade. Você realmente tem um gênio dentro, ou um anjo guardião, um crítico, uma criança, um aventureiro, um protetor. O verdadeiro mistério não é qual voz silenciar, mas como escolher, vez após vez, quando confiar no cavalo selvagem, quando ouvir o cavaleiro e quando fazer a pergunta mais difícil de todas. Qualquer um deles é realmente você? Ou você é o espaço onde ambos colidem, a consciência que surge do conflito eterno, a testemunha da guerra que de alguma forma deve também ser o juiz, o mediador e às vezes o pacificador? Porque aqui está a verdade que ninguém conta. A batalha nunca termina. Não há uma vitória final onde um lado vence e o outro fica em silêncio para sempre.
O eu instintivo sempre irá surgir quando você estiver cansado, assustado ou tentado. O eu racional sempre tentará contê-lo, às vezes muito forte, às vezes muito tarde. E você, o verdadeiro você, se é que existe, vai passar toda a sua vida navegando a tensão, escolhendo lados em 1000 pequenas escaramuças, se perguntando se tomou a decisão certa, se traiu a si mesmo ou se, finalmente, por uma vez, agiu com integridade. As respostas estão enterradas no próprio conflito, onde toda a sua potencialidade vive, onde todas as versões do que poderia ser esperam nos bastidores, ensaiando falas, esperando uma chance de entrar em cena. E isso, essa tempestade entre dois eus duelando, é apenas o começo da história. Porque quando você vê as duas forças claramente, quando as nomeia, entende-as, sente o peso de seus desejos conflitantes, enfrenta a pergunta final: se você não é totalmente nenhum dos dois, então quem exatamente está tomando as decisões? E você pode aprender a parar de ser um campo de batalha e se tornar, em vez disso, o general que comanda ambos os lados. Vamos para o laboratório de neurociência, onde a batalha se torna visível. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Stanford usaram imagens funcionais do cérebro para observar pessoas enfrentando dilemas morais em tempo real. Os participantes recebiam cenários: salvar 1 ou 5 pessoas, dizer uma verdade dolorosa ou uma mentira confortável, e cientistas rastreavam os fogos artificiais neurais. O que descobriram foi perturbador. Duas redes completamente distintas se acendiam, não em sequência, mas simultaneamente, como exércitos rivais mobilizando-se ao mesmo tempo. A primeira rede, ancorada na amígdala e no estriado ventral, disparava com intensidade emocional, movida pelo medo, pela empatia e pela reação instintiva. A segunda, centrada no córtex pré-frontal dorso-lateral, respondia com cálculo frio, pesando resultados, probabilidades e consequências de longo prazo. E entre elas, o córtex cingulado anterior gritava em conflito, um árbitro neural sobrecarregado pelo caos. Mas aqui é a parte que assombrou os pesquisadores. Às vezes, nenhuma das redes vencia. A decisão não se resolvia limpidamente. Em vez disso, a pessoa travava, paralisada, incapaz de escolher, não por falta de informação, mas porque as duas forças atingiam um impasse. O cérebro, incapaz de reconciliar os lados opostos, simplesmente travava. E nesse momento congelado, uma terceira possibilidade emergia. E se você, o observador consciente, não for nenhum dos dois sistemas? E se você for o silêncio entre os gritos, o espaço onde ambas as vozes ecoam, a consciência que assiste à luta sem pertencer a nenhum dos lados? Essa ideia não é nova. A filosofia antiga lutou com isso por milênios. Platão descrevia a alma como uma biga puxada por 2 cavalos, um nobre e obediente, o outro selvagem e descontrolado, guiada por um cocheiro que tenta de alguma forma dominar ambos. Mas Platão nunca respondeu à pergunta mais difícil: o cocheiro é uma terceira entidade ou apenas o vencedor temporário da disputa? Freud, mais tarde, dividiu a psique em 3 facções: o id, bruto e faminto, o superego, julgador e rígido, e o ego, o exausto mediador preso entre exigências impossíveis. Mas até Freud admitiu que o ego era fraco, às vezes perdendo o controle, às vezes desmoronando inteiramente. A psicologia moderna vai além. A terapia de sistemas familiares internos, desenvolvida por Richard Schwartz nos anos 1980, mapeia a mente não como 2 forças, mas como uma família inteira, múltiplas subpersonalidades, cada uma com sua própria voz, história e feridas. Há a criança interior, congelada na idade de um trauma passado, ainda temendo o abandono. Há o crítico interior, convencido de que qualquer erro levará ao desastre, punindo você sem piedade para mantê-lo seguro. Há o protetor, que entorpece você com distração, vício ou raiva para protegê-lo da dor. E há o exilado, a parte que guarda as memórias que você tentou esquecer, vergonha, tristeza, traição, enterradas tão fundo que convenceu a si mesmo de que desapareceram. Essas não são metáforas poéticas. Em sessões de terapia, as pessoas descrevem essas partes com uma especificidade perturbadora. Uma mulher disse que seu crítico interior tinha uma voz, o tom da mãe dela, agudo e frio, repetindo todos os fracassos.
Um homem descreveu sua criança interior como um menino de 6 anos sentado sozinho em um quarto escuro, esperando que alguém perceba. Essas partes não são abstratas, elas se sentem reais, autônomas, vivas. E a descoberta mais perturbadora, elas operam sem sua permissão consciente. Elas tomam decisões, sabotam planos e sequestram emoções antes que você perceba o que está acontecendo. A neurociência confirma isso. Em estudos com pessoas que sofreram traumas extremos, as imagens cerebrais revelam algo chocante. Diferentes partes do eu ativam circuitos neurais totalmente diferentes. Quando alguém se lembra de um trauma, a amígdala e o sistema límbico se acendem, primitivos, emocionais, infantis. Mas quando muda para um estado de protetor, zangado, defensivo, entorpecido, o córtex pré-frontal assume, frio e estratégico. É como se o cérebro abrigasse vários residentes, cada um reivindicando o mesmo endereço, cada um insistindo que é o dono real. E você, o você consciente, fica tentando administrar uma casa que nunca soube que herdou. Mas aqui é onde fica ainda mais estranho. Em 2024, pesquisadores do MIT conduziram um experimento sobre tomada de decisões sob pressão. Os participantes tinham que tomar escolhas rápidas enquanto seus cérebros eram escaneados. Os resultados desafiaram as expectativas. Em momentos de alta pressão, as regiões decisórias do cérebro não se acendiam em uma hierarquia clara. Em vez disso, múltiplas áreas disparavam simultaneamente, competindo pelo controle. E a decisão final emergia não da lógica ou da emoção, mas de qual sistema gritava mais alto naquele instante. Em outras palavras, suas decisões não são feitas por você. Elas são feitas pela parte de você que grita mais alto no momento da ação. O livre-arbítrio, nessa luz, parece menos como soberania e mais como uma eleição caótica onde o candidato mais barulhento vence por padrão. Isso levanta um terror existencial. Se suas escolhas são determinadas por qual voz interior domina no momento, então quem é você? Será que você é a soma de todas suas partes, uma coalizão frágil mantida unida por hábito e circunstância? Ou será que você é algo mais profundo, um núcleo oculto sobre o barulho, observando, esperando, ocasionalmente emergindo quando o conflito se acalma? Vamos falar sobre os momentos em que o barulho realmente se acalma. As pessoas descrevem isso como raro, mas inconfundível. Uma clareza súbita, uma sensação de alinhamento, como se todas as vozes em guerra silenciassem e algo mais verdadeiro surgisse. Atletas chamam isso de fluxo, meditadores chamam de presença, místicos chamam de despertar, psicólogos chamam de integração. Nesses momentos, o eu instintivo e o eu racional não estão lutando, estão cooperando, sincronizados, cada um desempenhando seu papel sem conflito. O cavalo selvagem e o cavaleiro se movem como um só. E nessa unidade, as pessoas relatam se sentindo mais como elas mesmas do que nunca. Não porque um lado venceu, mas porque ambos, por uma vez, concordaram com a direção. Mas a integração é frágil. Ela se quebra assim que o estresse retorna, ou a tentação surge, ou uma ferida antiga é ativada. As vozes voltam, mais altas do que antes, e a batalha recomeça. A pergunta se torna: é possível sustentar a integração? Ou é sempre um vislumbre passageiro, uma trégua fugaz numa guerra vitalícia? Alguns psicólogos acreditam que o objetivo não é silenciar as vozes, mas aprender sua linguagem. Cada parte, não importa quão destrutiva pareça, tem um motivo para existir. O crítico interior não é cruel por maldade, ele tenta protegê-lo do fracasso, da rejeição ou da vergonha. O rebelde não o sabota por malícia, ele tenta preservar liberdade, autonomia ou espontaneidade em uma vida que parece muito controlada. Mesmo as partes que você despreza, o viciado, o covarde, o mentiroso, estão tentando, à sua maneira quebrada, atender a uma necessidade que você há muito ignorou. Aqui começa o verdadeiro trabalho, não em silenciar as vozes, mas em escutá-las. Não em escolher um eu sobre o outro, mas em entender o que cada um luta para proteger.
Terapia, meditação, escrita não são ferramentas para consertar a divisão. São ferramentas para mapeá-la, para entender o terreno da sua guerra interna, para aprender quando confiar na urgência do eu instintivo e quando seguir a cautela do eu racional. Experimente isso agora. Feche os olhos e pergunte-se: qual decisão estou evitando? Qual escolha parece impossível? Agora escute, escute mesmo as vozes que surgem. Uma dirá: faça isso, corra ao risco, você vai se arrepender de ficar parado. Outra dirá: espere, pense bem, você vai se arrepender de se mover rápido demais. Não escolha um lado ainda, apenas escute. Observe o tom, a intensidade, o medo ou a esperança por trás de cada voz. E então faça a pergunta mais difícil: o que cada voz precisa de mim para se sentir segura o suficiente para confiar na outra? Porque aqui é a verdade que não ensinam. A guerra entre seus dois eus não é o problema. O problema é acreditar que um lado deve vencer. O problema é tratar suas vozes interiores como inimigas, em vez de mensageiros. O eu instintivo não quer destruí-lo. Ele quer ser ouvido, valorizado, saber que ainda importa. O eu racional não quer aprisioná-lo. Ele quer protegê-lo, garantir que o impulso de hoje não destrua o sonho de amanhã. Ambos tentam mantê-lo vivo, íntegro, funcional. Eles só têm estratégias radicalmente diferentes. Os filósofos estavam errados. Você não é uma biga com 2 cavalos. Você é a estrada pela qual eles correm, o cenário onde a batalha se desenrola, o chão que sustenta ambas as forças sem escolher lados. Você não é o cavaleiro, você não é o cavalo, você é a consciência que observa a luta, o silêncio que permanece quando ambas as vozes se exaurem, o espaço onde a paz se torna possível, não pela vitória, mas pela compreensão. E assim que você percebe isso, assim que para de tentar vencer a guerra e começa a tentar negociar a paz, tudo muda. As vozes não desaparecem, elas nunca desaparecerão, mas deixam de ser tiranas e se tornam conselheiras. O eu instintivo aprende a confiar que você vai escutar quando importa. O eu racional aprende a relaxar, sabendo que você não deixará o impulso destruir tudo o que construiu. E você, finalmente, para de ser um campo de batalha e se torna algo mais próximo da integridade. Mas aqui está a pergunta final assombradora. Se você conseguir integrar, se negociar a paz entre os eus em conflito, o que acontece com as partes que não se encaixam na trégua? O que acontece com a sombra, o sussurro mais sombrio, os impulsos que você nunca admitiu, a versão de você que passou a vida tentando esquecer? Porque sempre há uma terceira voz, não é? Aquela que observa a briga dos outros e espera pacientemente pela sua vez. Aquela que sabe, lá no fundo, que a guerra não é entre 2 eus, é entre 3, ou 4, ou mais. E é aí que a história fica perigosa, porque assim que você vê a divisão, assim que mapeia as vozes, assim que percebe que a batalha é mais complexa do que imaginava, você precisa decidir: continua cavando ou fecha a porta, aceita o caos e aprende a viver com o barulho? A escolha, como sempre, é sua. Ou será? Afinal, qual parte de você está tomando essa decisão? E como você sabe de verdade que é a decisão certa?